estamos abordando o Instituto da Constituição do artigo 5.2, inciso 10, suspensão de execução. Eu já havia conceituado que seria um instrumento ou mecanismo de conversão da eficácia inter partes em eficácia erga omnes, visando evitar decisões contraditórias. Eu até expliquei o porquê disso. Era conveniente que a decisão tivesse eficácia maior do que inter partes, mas era impossível que o efeito decorresse do Supremo Tribunal Federal. Então deu-se competência ao Senado para que ele assim procedesse. Vamos primeiro falar de 4 situações, como isso pode ser aplicado similarmente àquilo que fiz em relação à reserva de plenário. As 4 hipóteses são essas. Vejam, 4.2.1.3, suspensão de execução. Primeira, declaração de inconstitucionalidade. Segunda, trânsito julgado. Terceira, remessa ao Senado. Quarta, publicação de resolução suspensiva. Vamos então enfrentar essa hipótese. Hipótese A, declaração de inconstitucionalidade. Então o que se diz aqui é o seguinte: hoje é a data em que o Supremo Tribunal Federal julgou um recurso extraordinário, que é a principal via pela qual se chega ao Supremo Tribunal Federal com controle concreto e incidental. E hoje é a data, então, que o Supremo Tribunal Federal incede recurso extraordinário ou outro recurso qualquer, não sendo uma ação direta, declara uma lei ou um ato normativo inconstitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal julga hoje um recurso qualquer, por exemplo, recurso extraordinário, e declara a lei ou ato normativo inconstitucional. Pergunto-lhes, amanhã, um juízo ou tribunal pode entender contrariamente ao Supremo Tribunal Federal e declarar a mesma lei, o ato normativo, constitucional? Pode. Porque a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal tem mera eficácia inter partes. Aquela lei, aquele ato normativo é inconstitucional para recorrente e recorrido. Não vincula ninguém, quanto mais outro juízo ou tribunal, que com a sua liberdade do exercício da função jurisdicional pode entender de uma outra maneira e declarar a mesma lei, o mesmo ato normativo constitucional. Mas digamos que hoje não seja a data que o Supremo Tribunal Federal declarou a lei ou ato normativo inconstitucional. Hoje é a data que transitou em julgado esse acórdão. Então, o Supremo Tribunal Federal julgou um recurso extraordinário, ou outro recurso qualquer, e declarou a lei ou ato normativo inconstitucional. E hoje, a Secretaria do Supremo Tribunal Federal certifica o trânsito julgado, certifica o esgotamento das vias recursais, e que passou a ser definitivo aquele acórdão. Pela segunda vez, pergunto-lhes, amanhã, outro juízo ou tribunal pode entender contrariamente ao Supremo Tribunal Federal, declarar a mesma lei ou ato normativo constitucional? Pode. Porque a decisão do Supremo Tribunal Federal continua a ter eficácia inter partes, para recorrente, recorrido, só que agora definitivamente. Não vincula ninguém, quanto mais outro juízo ou tribunal que pode ter de uma outra maneira. Então vejam, até agora a contrariedade de decisões do Supremo Tribunal Federal e de outro juízo ou tribunal é possível, porque o acordo do Supremo Tribunal Federal até agora só tem eficácia inter partes. Hipótese 3. Digamos que hoje não é a data em que o Supremo Tribunal Federal declarou a lei ou ato normativo inconstitucional, como também não é a data em que ele certificou o trânsito julgado do seu acórdão. É a data em que ele remeteu o acórdão ao Senado, para que ele, se for o caso, proceda nos termos do artigo 5.2.10 da Constituição Federal. Então, primeiro, o Supremo Tribunal Federal declarou a lei ou ato normativo inconstitucional. Depois, a Secretaria do Supremo Tribunal Federal certificou o trânsito julgado do acórdão. E agora, por ofício, remete o acórdão ao Senado. Vejam, por enquanto, o Senado não se manifestou. O Supremo remeteu a ele, aguarda a manifestação, para que ele, nos termos do artigo 5.2.10, profira decisão sobre isso. Pela terceira vez, pergunto-lhes, amanhã, um juízo ou tribunal pode entender contrariamente à posição do Supremo Tribunal Federal, declarar a mesma lei ou ato normativo constitucional? Pode, porque até agora o efeito continua sendo inter partes, para recorrente, recorrido. É muito provável que em breve não seja mais, mas até agora o efeito é inter partes, porque aguarda que o Senado tome manifestação acerca disso, e não fez ainda. Por enquanto, o que houve foi remessa do Supremo ao Senado. Até agora, é possível, então, entendimentos contrários do Supremo Tribunal Federal e de outro juízo ou tribunal. Porque o Supremo Tribunal Federal deu a decisão dele eficácia meramente inter partes, não teria como ampliar esse efeito. E outro juízo ou tribunal não está vinculado. A grande dúvida é a hipótese D. Hoje não é a data que o Supremo Tribunal Federal declara a lei ou ato normativo inconstitucional. Hoje não é a data que o Supremo Tribunal Federal, pela sua secretaria, certifica o trânsito julgado do acórdão. Como também não é a data em que ele remete o acórdão ao Senado. Hoje é a data em que o Senado exerce a competência que a Constituição lhe deu, pelo artigo 5.2.10, publica uma resolução suspendendo a execução da lei ou do ato normativo. Publica, então, uma resolução suspensiva. Então, primeiro, o Supremo Tribunal Federal julgou um recurso extraordinário, ou outro recurso qualquer, repito, que não seja uma ação direta, controle concreto incidental, e declarou a lei ou ato normativo inconstitucional. Depois, o Supremo Tribunal Federal, pela sua secretaria, certificou o trânsito julgado, o esgotamento das instâncias recursais daquele acórdão.
depois por ofício remeteu o acordo ao Senado. E hoje o Senado exerce a competência, publica a resolução, suspendendo a execução da lei ou do ato normativo. Pela última vez pergunto-lhes, amanhã um juiz, o Tribunal do Brasil, pode entender de uma outra maneira e declarar essa lei ou esse ato normativo constitucional? Não. Porque desde hoje, aquilo que produzia eficácia meramente interpartes passa a ter eficácia erga omnes. E com isso fica claro o entendimento colocado antes. Instrumento, mecanismo de conversão do efeito interpartes em efeito erga omnes. Até hoje, o efeito era interpartes. A partir de hoje, o efeito passou a ser erga omnes, com o fim de evitar decisões contraditórias. Até hoje, essa contrariedade era possível entre o Supremo Tribunal Federal e outro juiz ou tribunal. A partir de hoje, com a suspensão de execução e a conversão de efeito, essa contrariedade passa a ser impossível. E se busca, então, uma uniformização de jurisprudência, uma harmonização de entendimentos entre o Supremo Tribunal Federal, que aqui, então, atuaria de modo efetivo como tribunal de cúpula, e outro juízo ou tribunal pertencente ao mesmo poder judiciário, cuja chefia pertence ao próprio Supremo Tribunal Federal. Graficamente falando, o que nós tivemos, então, foi isso aqui. Vejam, hipótese 1, declaração de inconstitucionalidade. Até agora, o efeito é efeito interparte, é possível que outro juiz, o tribunal, decida de uma outra maneira. Hipótese 2, trânsito julgado. Igualmente, até agora, o efeito é efeito interpartes, é possível que outro juiz, o tribunal, decida de uma outra maneira. Hipótese 3, remessa ao Senado. Igualmente, até agora, o efeito é efeito interpartes, é possível que outro juiz ou tribunal decida de uma outra maneira. Hipótese 4, publicação de resolução. A partir de agora, o efeito passou a ser efeito erga omnes. Então, a partir de agora, essa contrariedade cessou. Outros juízes ou tribunais devem amoldar o seu entendimento ao Supremo Tribunal Federal. Porque, a partir de agora, esse acordo, que até então tinha efeito meramente interpartes, passa a operar efeito erga omnes. Interessante, então, citar essa hipótese como hipótese relevante de convolução de efeito interpartes em efeito erga omnes. Assim como fiz em relação ao caso anterior, quero trazer 3 observações finais, para que nós possamos fechar esse controle e já começarmos o próximo controle. E são 3 observações que eu já cito quais são os casos, para que depois eu possa responder. Primeira questão, esse instituto só se aplica ao controle de constitucionalidade concreto e incidental, ou pode se aplicar também ao controle de constitucionalidade abstrato principal? Em outras palavras, é um instituto de controle de constitucionalidade difuso pela via de exceção, ou é um instituto de controle de constitucionalidade, que se aplica a qualquer modo de controle, inclusive pelo outro modo, pela via de ação direta. Primeira questão interessante é essa. Outra questão importante. O Senado só atua se a lei ou se esse ato normativo for federal? O Senado atua inclusive nos casos de lei ou ato normativo estadual, distrital ou até municipal. Ele atua aqui como órgão federal, órgão da União, ou ele atua aqui como órgão nacional, órgão da federação. Se eu entender que ele atua como órgão federal, da União, a sua atuação se limita a leis ou atos normativos federais. Agora, se eu entender que ele atua como órgão nacional da federação, a sua atuação pode alcançar leis e atos normativos estaduais, distritais e até municipais. Em que ficamos? Qual é o campo de atuação dele? Para que tipo de norma legal ele deve atuar? E a terceira questão, isso aqui é uma obrigação ou isso aqui é uma faculdade? O órgão Senado está obrigado ou tem a faculdade de suspender a execução dessa lei, desse ato normativo? Ele deve ou ele pode suspender a execução da lei ou do ato normativo? Caso é de ato vinculado ou caso é de ato discricionário? Quais são as posições existentes em doutrina acerca disso? Vamos então enfrentar essas 3 questões para que nós possamos fechar esse controle já hoje e começarmos o próximo controle, que é o abstrato principal. Primeira questão nossa. Para que tipo de controle de constitucionalidade se aplica esse instituto? Ressalvada a posição de Michel Temer, até porque Michel Temer tem a posição pessoal que esse instituto se aplica a qualquer forma de controle de constitucionalidade, até ao controle de constitucionalidade abstrato principal, todos os demais autores e jurisprudência pacífica entendem que esse instituto só se aplica ao controle de constitucionalidade concreto e incidental. Vencido Michel Temer, se diz então que ele não se aplica ao controle abstrato principal, por um motivo muito simples. O fim buscado aqui é conversão de efeitos, de interpartes em erga omnes. No controle abstrato principal, o efeito já é erga omnes. Aliás, mais do que erga omnes é vinculante. Bom, se no controle abstrato principal o efeito é erga omnes e vinculante, não tem por que se aplicar isso aqui, porque não tem finalidade a ser buscada. Repito, o fim é ampliar efeito. E no controle abstrato principal o efeito já é amplo, aliás, mais amplo do que esse. Não só é efeito erga omnes,
como efeito erga omnes e vinculante. Não tem por que se aplicar esse instituto ao controle abstrato principal. O Supremo Tribunal Federal não aplica, de fato, esse instituto ao controle abstrato principal. Quando o Supremo Tribunal Federal julga uma ação direta, ele publica o acordo. O acordo já tem eficácia erga omnes e vinculante. Não remete nada ao Senado. Ele só remete o acordo ao Senado se, porventura, for um controle concreto ocidental. Então, se for um recurso, não for uma ação direta, ele remete o acordo ao Senado buscando a obtenção desse efeito erga omnes. Se for uma ação direta, é efeito natural do acordo do Supremo Tribunal Federal, que ele se aplica a todos, que vincule outros órgãos do Poder Judiciário e a própria administração pública. Depois vamos abordar o que é efeito vinculante. Mas deixo bem claro, ressalvada a posição de Michel Temer, que entende que isso aqui institui controle de constitucionalidade, os demais autores em doutrina, no Supremo Tribunal Federal, de modo pacífico, entendem que isso aqui institui controle concreto e incidental. Só se aplica a esse controle, não se estende ao outro, não se estende ao controle abstrato principal. Outra questão. Aqui o Senado atua como órgão nacional ou atua como órgão federal? Ele atua como órgão da federação, então teria como suspender a execução de leis e de atos normativos federais, estaduais, distritais ou municipais, ou atua como órgão da União, para somente suspender a execução de leis e de atos normativos federais. Também aqui há unanimidade em doutrina hoje. O Senado não suspende somente a execução de leis e de atos normativos federais, mas pode também suspender a execução de leis e de atos normativos estaduais, distritais e até municipais. Deve atuar como órgão nacional, como órgão da federação. Não se restringe a atuar aqui como órgão federal, órgão da União. E a razão de ser disso é muito simples. A Constituição não restringe o seu campo de atuação. Se o Constituinte não restringiu, não cabe a nós, intérpretes, restringirmos. E veja no artigo 5.2.10, em nenhum momento a Constituição fala federal. A Constituição fala lei, de qualquer origem. Se não, vejamos. Artigo 5.2, inciso 10 da Constituição. Suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional. Lei não se fala lei federal. Lei, ela pode ser federal, então, estadual, distrital e municipal. Compete ao Senado atuar como órgão da federação, suspendendo a execução de leis que a União não produziu. Então, as leis dos estados, do DF e até dos próprios municípios. Então, segunda observação interessante é essa. E a terceira observação seria a seguinte: isso aqui é uma obrigação ou isso aqui é uma faculdade? Ele deve ou ele pode suspender a execução da lei ou do ato normativo? Eu tratei já hoje de uma controvérsia doutrinária interessante sobre o controle de constitucionalidade coletivo. Quero abordar hoje outra controvérsia agora. Se isso aqui é uma obrigação ou isso aqui é uma faculdade. Até porque a Defensoria Pública do Rio de Janeiro uma vez perguntou, dissertou sobre as 3 teorias existentes sobre a obrigação ou não de suspensão de execução pelo Senado Federal. Perguntou assim, dissertou sobre as 3 posições existentes. Então, como já houve questão feita em curso público sobre isso aqui, acho importante falar sobre as 3 posições. Nós temos 3 teorias sobre obrigação ou faculdade da suspensão de execução pelo Senado. Quais são essas teorias? Primeiro eu chamo de teoria da obrigatoriedade. O principal autor é Lúcio Bittencourt. Lúcio Bittencourt foi um grande autor do Brasil dos anos 60. Lúcio Bittencourt. Como diz posição da obrigatoriedade, diz ele, o Senado está obrigado a suspender a lei ou ato normativo. O fundamento usado por ele, Lúcio Bittencourt, é se tratar de um ato vinculado. É um ato vinculado, impõe a esse órgão uma obrigação. Não tem o órgão nenhum juízo de valor sobre a conveniência, sobre a oportunidade, suspender a execução ou não. Está obrigado a assim fazer. Então, a primeira teoria, teoria da obrigatoriedade, principal autor, Lúcio Bittencourt, entendendo que o ato é um ato vinculado. A obrigação imposta ao Senado, portanto, ele deve suspender a execução, porque o ato não é discricionário. O ato é um ato vinculado. Outra posição, eu chamo de teoria da obrigatoriedade mitigada. Principal autor, Alfredo Buzaide. Alfredo Buzaide foi autor do anteprojeto do antigo CPC. Então, teoria da obrigatoriedade mitigada, Alfredo Buzaide. O fundamento que ele usa é perfeição formal. O que eu quero dizer com isso? Perfeição formal. Quero dizer o seguinte: o acordo proveniente do Supremo Tribunal Federal deve atender alguns requisitos formais. Então, o que diz Alfredo Buzaide é, se o acordo proveniente do Supremo Tribunal Federal for formalmente perfeito, ou seja, der atendimento a todos os requisitos formais, o Senado está obrigado a suspender a execução da lei ou do ato normativo. Mas se porventura o acordo proveniente do Supremo Tribunal Federal não der atendimento a todos os requisitos formais que a legislação prevê de sua validade, ele não é formalmente perfeito. Não sendo perfeito sobre o órgão formal, não estaria mais o Senado obrigado a assim fazê-lo. Então o argumento é esse, perfeição formal. Em outras palavras, atendimento ou não
dos requisitos formais todos previstos pela legislação em relação a esse acordo. Se houver perfeição formal, há obrigação. Caso não haja perfeição formal, obrigação não existiria também. Só tem um detalhe. Imperfeição formal não quer dizer nulidade. Quer dizer só que não é o acórdão totalmente harmônico com o que prevê eventual legislação sobre o tema. Isso pode importar em nulidade, mas também pode importar em anulabilidade ou até irregularidade. O que importa é dizer o seguinte: requisitos formais que tornam o acórdão nulo ou não, estão todos satisfeitos? Não, não estão. Então, não há perfeição formal. Por exemplo, o acórdão tem a assinatura de um magistrado do Supremo Tribunal Federal. Isso não faz nulo, mas não é perfeito. Não sendo perfeito, não está o Senado obrigado a assim fazer. Agora, se ele for perfeito e tudo aquilo que a legislação exigia para a perfeição formal for atendido, requisitos formais forem satisfeitos, estaria o Senado, então, obrigado a assim produzir. Então, teoria da obrigatoriedade mitigada, Alfredo Buzaide. O argumento é esse: perfeição formal, atendimento ou não dos requisitos formais desse acórdão procedentes do Supremo Tribunal Federal. Na doutrina, a posição majoritária é a terceira. Chama-se teoria da facultatividade. O principal autor, ministro Celso Mello. O argumento central da teoria da facultatividade do ministro Celso de Mello é o oposto à teoria da obrigatoriedade. Quando se falou da ideia da obrigatoriedade, o argumento era se tratar de um ato vinculado. Quando se fala aqui da ideia da facultatividade, o argumento é se tratar de um ato discricionário. O ato seria, então, discricionário, haveria um juízo de conveniência e de oportunidade dado ao Senado. Se ele entender que a suspensão é conveniente e oportuna, suspende. Se entender ao contrário, que não é conveniente, não é oportuna, ou não é nem conveniente nem oportuna, não suspende. E não produziria eficácia prática nenhuma, porque se porventura houver suspensão, aquilo que era inconstitucional inter partes passa a ser inconstitucional erga omnes. Se não houver suspensão, aquilo que era inconstitucional inter partes continua inconstitucional inter partes. Como eu havia colocado, isso aqui não é controle de constitucionalidade. Não modifica o teor da decisão. Aquilo que era inter partes continua inter partes. Se houver suspensão, aquilo que era inválido inter partes continua inválido, só que agora erga omnes. E é a posição seguida pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entende que o Senado tem uma faculdade, não uma obrigação, que esse ato é discricionário, não é ato vinculado, e o que é obrigatório é que o Supremo remeta o acórdão ao Senado. Mas não é obrigatório que o Senado suspenda a execução ou não. Isso depende da sua conveniência, da sua oportunidade. Se o Senado entender que é conveniente e oportuno, suspende essa execução. Caso contrário, pode não suspender a execução e atuaria nos limites da sua competência, porque a Constituição lhe deu um ato discricionário, não um ato vinculado. E é a posição hoje, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Com base nisso, então, nós fechamos esse último instituto. E com base nisso, fechamos, então, esse controle de constitucionalidade concreto e incidental. Eu já havia colocado, são 3 grandes temas a serem por nós abordados. Os 3 foram discutidos. Primeiro, o cabimento, que é a discussão sobre o controle coletivo. Depois, reserva de plenário e a questão sobre eventual exceção a ela. E depois, a suspensão de execução e a questão sobre obrigatoriedade ou não ser feita pelo parte do Senado Federal. A questão, então, está vista. Fechamos esse controle concreto e incidental. Já começamos hoje o outro controle, o controle abstrato principal. Vou retomar o conceito, retomar o exemplo e partir em direção a outras matérias. Já havia hoje colocado que o controle abstrato principal é igual a controle concentrado pela via de ação direta. Controle concentrado é aquele efetuado por um órgão judicial ou número certo de órgãos pertencentes ao Poder Judiciário. Via de ação direta é a ideia que a questão constitucional é levada à cognição deles como pedido. O grande exemplo que eu dei foi a ação direta de inconstitucionalidade, na qual o pedido é que se declara uma lei, um ato normativo inconstitucional, e, na verdade, além disso, eu posso dizer que competente para isso só pode ser o STF ou o TJ, se porventura o controle for estadual. Então, fixa-se essa ideia do controle abstrato principal. Eu posso começar colocando que esse controle tem um ponto de convergência e um ponto de divergência, ou seja, uma característica que aproxima as ações diretas e a outra que as afasta. Hoje eu quero falar do ponto de convergência, o que há de comum em relação a todas as ações diretas. E na próxima aula eu quero começar com um ponto de divergência, o que há diferente entre elas. Quantas ações existem, que ações são essas e quais são as suas grandes características. Mas agora eu quero falar então sobre o ponto de convergência. Qual é a característica comum em relação a toda e qualquer ação direta? Se houver essa questão, digo o seguinte: o que há de comum em relação a qualquer ação direta é o processo que elas instauram. Esse processo, Hans Kelsen chamou de processo objetivo, em contraposição aos demais processos, civil, penal ou trabalhista, que foram chamados então de processos subjetivos. Então comece colocando isso.
O que é de comum em relação a qualquer ação direta é o tipo de processo que o exercício regular delas instaura. Processo esse que Hans Kelsen chamou de processo objetivo, contrapondo aos processos subjetivos. E para ser bem direto, o melhor modo de abordar processo objetivo é fazer as separações que existem entre ele e os processos subjetivos. Se assim nós fizermos, ao mesmo tempo nós estaremos criando distinções entre esse processo e os outros e conceituando o que é um processo objetivo. Sinceramente, há mais de 20 diferenças entre os dois, mas de modo central, principal, há 6 grandes diferenças. E as 6 diferenças são essas aqui: lead, partes, contraditório, interesse, objeto, eficácia. Começa então agora o ponto 4.2.2, controle abstrato principal, com análise do processo objetivo. Isso vai me obrigar a voltar um pouco ao processo e abordar algumas categorias essenciais dele, como lead, contraditório, para que nós possamos entender o que se coloca aqui agora. Primeira grande diferença entre o processo objetivo e os processos subjetivos tem a ver com lead. O que é lead ou litígio? Lead é conflito de interesses, qualificado por pretensão e por resistência. Vejam, conflito de interesses, qualificado por pretensão e por resistência. A parte demandante pretende algo, a parte demandada opõe resistência contra aquilo. Havendo pretensão resistida, nasce um conflito de interesses. Isso é lead ou litígio. Pergunto-lhes, todo qualquer processo subjetivo tem lead? Quero ser mais específico. Todo qualquer processo subjetivo de jurisdição contenciosa tem litígio? Não. Parece que o contrário, mas não. Eu posso colocar o seguinte: via de regra, a lead existe. Mas em alguns casos excepcionais, mesmo processo subjetivo de jurisdição contenciosa, pode ser que não haja lead. Isso levou Jaime Guaspi, um grande autor uruguaio, a dizer que lead é a categoria acidental do processo. Via de regra, ela existe, mas pode não existir. O que é a categoria essencial do processo é pretensão. Todo processo tem pretensão. Nem todo processo possui lead. Por um motivo simples. Todo processo tem pretensão, mas nem sempre a resistência oposta contra ela. Então, pretensão de modo necessário existe, mas lead nem sempre existe. Dou-nos um bom exemplo de processo subjetivo sem lead. Por exemplo, há qualquer processo. E quando é formulada a pretensão, o demandado reconhece que o pedido procede totalmente. Então, reconhecimento da procedência total do pedido. Pergunto-lhes, nesse caso no qual o demandado reconhece que o pedido procede totalmente, que lead existe? Nenhuma. O demandante ofereceu pretensão, o demandado não sequer resistiu. E afirma que a pretensão procede de modo total. Não há litígio nenhum. Então, posso colocar o seguinte: nos processos subjetivos, em regra, existe lead. Mas, de modo excepcional, ela pode não existir. A regra é que haja litígio. A regra é que o juiz ou tribunal venha a ser chamado a se manifestar sobre o litígio e resolver esse litígio. Mas, em situações excepcionais, pode ser que não haja a lead. Digo com total tranquilidade: no processo objetivo, não há lead. Não há lead por um motivo muito claro, porque não há caso concreto. Jurisdição é exercida em tese. É um caso no qual a pretensão se limita à aferição teórica se uma lei ou se um ato normativo é constitucional ou não é constitucional. Então, a primeira grande diferença que existe entre os processos subjetivos e o processo objetivo. Nos processos subjetivos, via de regra, há lead. De modo excepcional, pode ser que não haja lead. Num processo objetivo, não há lead. Não há lead porque não há caso concreto. Função jurisdicional desempenhada em abstrato, em tese. Pretensão que se esgota na mera aferição teórica se uma lei ou se um ato normativo é constitucional ou não é constitucional. Outra diferença tem a ver com as partes. Demandante e demandado. Pergunto-lhes, em qualquer processo subjetivo, as partes ativa e passiva são conhecidas? Quero ser mais específico. Em qualquer processo subjetivo, processo individual, as partes ativa e passiva são conhecidas? De novo, a resposta é não. Via de regra, as partes são conhecidas, ativa e passiva. Mas em situações excepcionais pode ser que a parte ativa venha a ser determinada e a parte passiva venha a ser determinável. A parte ativa tem que ser determinada, eu tenho que saber quem propõe a ação. A parte passiva pode ser determinada ou determinável. Ou eu sei quem ela é hoje, parte passiva determinada, ou eu não sei quem ela é hoje, mas tenho condição de amanhã vir a saber quem seja, determinável. O que ela não pode ser é indeterminada, sem condição futura de vir a saber quem essa pessoa de fato é. Não é à toa que o CPP, por exemplo, prevê que o membro do Ministério Público
pode oferecer denúncia contra réu determinável, desde que ele indique características que permitirão futuramente a sua identificação. Então, oferece denúncia contra alguém que, porventura, tem idade aproximada de tantos anos, que portava as roupas tais, que futuramente será identificado. Se o denunciado for identificado, ratifica-se a denúncia e inclui-se o nome. Se não for identificado, extingue o processo. Até porque não pode prosperar uma ação penal contra alguém desconhecido. Mas fato é que num processo individual, subjetivo que seja, a parte ativa deve ser determinada, a parte passiva pode ser determinada ou determinável. Agora, podem falar com toda tranquilidade. No processo objetivo não há parte no plural, só há parte no singular. Alguém ocupa o polo ativo, ninguém ocupa o polo passivo. Diria Moreira Alves, grande ministro do Supremo Tribunal Federal, que aqui há recorrente, mas não há recorrido. O motivo para isso é muito simples. No processo objetivo, o perfil dessa relação processual é esse aqui. A promove a ação em face de B. No processo objetivo, o perfil é outro, porque aqui A promove uma ação contra ou em favor da norma B. Ninguém ocupa a posição aqui. Digo propõe ação contra ou em favor, porque pode ser uma ação de inconstitucionalidade ou uma ação de constitucionalidade. Se for uma ação de inconstitucionalidade, A promove a ação contra a lei B. Se for uma ação de constitucionalidade, A promove a ação em favor da lei B. Mas, na verdade, uma pessoa promove a ação contra ou em favor de uma norma, sem que outra pessoa ocupe o outro polo, da relação jurídica processual. Então, outra diferença é essa, partes. Num processo subjetivo, as partes costumam ser conhecidas. Em casos excepcionalíssimos, a parte passiva pode ser determinável, sem ser determinada. O que não pode ser é indeterminada. Agora, num processo objetivo com total tranquilidade, não há parte no plural, só há parte no singular. Alguém vai ocupar o polo ativo, ninguém vai ocupar o polo passivo. Vai haver requerente, não vai haver requerido. Porque não há aqui uma ação proposta por uma pessoa em face de outra pessoa. Que existe aqui uma ação proposta por uma pessoa contra ou em favor de uma norma. Se for uma ação de inconstitucionalidade, contra. Se for uma ação de constitucionalidade, a favor. O perfil é esse aqui. Por isso, esse polo passivo, ninguém ocupa. Outra diferença importante que existe entre os dois processos. Uma terceira diferença tem a ver um pouco com isso. É contraditório. O que é contraditório? Contraditório é ciência bilateral dos atos processuais e possibilidade recíproca da sua impugnação. Vejam, ciência bilateral dos atos processuais e possibilidade recíproca da sua impugnação. Isso quer dizer que, então, as duas partes conhecem os atos processuais. E as duas partes, em igualdade de condições, podem impugnar os atos dos quais tomaram conhecimento. Ou seja, ciência bilateral dos atos processuais e possibilidade recíproca da sua impugnação. De uma outra forma, é condução dialética do processo. Condução do processo em dialética, entre as partes em igualdade de condições com iguais armas. Os dois conceitos são igualmente válidos. Ciência bilateral dos atos processuais e possibilidade recíproca da sua impugnação ou condução dialética do processo. Perguntas. Qualquer processo objetivo tem contraditório? Aqui não tem saída, sim. Até porque se não for contraditório, ele vai ser inconstitucional. Há processos que podem não ser contraditórios, são processos inquisitórios, mas são processos administrativos. Inquérito policial, inquérito civil, mas processo subjetivo é jurisdicional. E por ser jurisdicional tem que ser contraditório. Aqui não tem solução para isso. Então todo qualquer processo objetivo tem contraditório. É uma condição da sua validade. Agora, num processo objetivo, pode falar com total tranquilidade. Não há contraditório, por um motivo muito simples. Não tem com quem ele ser travado. Não tem com quem se fazer contraditório. Porque ninguém ocupa esse polo passivo da relação jurídica processual. Numa condição de conversação processual. Contraditório e rigor não existe. O que não quer dizer que não existam mecanismos, é importante citar isso, que pluralizam o debate constitucional. Se discute muito hoje um fenômeno da pluralização do debate constitucional. Contraditório e rigor técnico não existe, porque não há com quem ele ser feito. Agora, existem mecanismos, sim, que tornam plural o debate que envolve a Constituição, que pluralizam esse debate constitucional. Dou dois bons exemplos disso. Um exemplo é o advogado-geral da União. Ele atua nas ações diretas. Previsão na Constituição Federal, no artigo 102,
parágrafo 3º. E depois podem também citar o amicus curiae. Depois vou falar quem ele é, mas antecipo previsão na legislação, na Lei 9868, de 99, no artigo 7º, parágrafo 2º, que alude também ao chamado amicus curiae, que é um colaborador informal da Corte, que na verdade colabora de modo informal para que a Corte tome a sua decisão. Aliás, quero fazer aqui uma correção a esse artigo 103, parágrafo 3º. São dois mecanismos que pluralizam o debate sobre a Constituição. O advogado-geral da União, que muitos autores chamam de defensor legis, aliás, também depois vamos falar sobre o que vem a ser ele, defensor legis, e o amicus curiae, que muitos autores traduzem como colaborador informal da Corte. Primeira previsão, no artigo 103, parágrafo 3º, e na outra, na Lei 9868, 99, no artigo 7º, parágrafo 2º. Então, outra diferença importante é essa, contraditório. Nos processos subjetivos, sempre, e posso falar com tranquilidade, sempre há contraditório. Sempre há dialética processual, conversação igual entre as partes, igualdade entre pessoas livres e iguais. Agora, num processo objetivo, não há contraditório, porque não tem como ele ser travado, numa condição mínima de dialética do processo, de conversação entre partes, porque ninguém ocupa o polo passivo dessa relação jurídica processual. Agora, existem mecanismos, sim, que pluralizam o debate sobre a Constituição. Por exemplo, a atuação processual do advogado-geral da União ou defensor legis, Constituição no artigo 103, parágrafo 3º, ou colaborador informal da Corte, ou amicus curiae, lei que regulamenta as ações diretas, Lei 9868, 99, no artigo 7º, parágrafo 2º. Façamos então o seguinte, paremos por aqui hoje. Na próxima aula eu vou continuar com a ideia do processo objetivo, daqui para frente. Vou tratar do interesse, do objeto e da eficácia, e fazer a distinção clara que existe entre os processos subjetivos e o processo objetivo. Depois falar sobre quantas e quais ações diretas o Brasil tem. Já antecipo, são 5. E vou destacar principalmente duas ações, as duas grandes ações para concurso público. Uma seria a ação direta de inconstitucionalidade e outra seria a DPF, para que nós possamos também tocar nessa importante ação que eu falei inclusive hoje, a DPF oblíqua ou incidental, para que nós possamos abordar esse tema. Fechando com isso, controle de constitucionalidade, de modo bem profundo, bem radical, para que depois possamos começar outra matéria que tem a ver com o Estado, federação, poderes, legislativo, executivo, judiciário, e depois falar sobre direitos fundamentais. Mas isso é papo nas nossas próximas aulas. Hoje avançamos bastante, praticamente fechamos o controle de constitucionalidade abstrato principal, fechando o outro controle concreto ocidental. Na próxima aula falaremos também sobre esse controle, com destaque para as duas ações que eu agora mencionei. A ação direta de inconstitucionalidade e a arguição para descumprimento de preceitos fundamentais, a ADIM e também a DPF. Muito obrigado, siga o curso. Até essa próxima aula, então. Muito obrigado. Valeu.